Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes e em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos tanto como homem, como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, conforme esclarece a doutrina espírita, que também afirma que, para chegarmos à tão sonhada felicidade, temos que arrancar do nosso coração vícios e defeitos. Então, como bons jardineiros, vamos fazer isso. E a nossa reflexão de hoje é baseada na Epístola de Tiago, que diz o seguinte: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Interessante essa colocação de Tiago. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. O que significa isso? Isso significa que toda escola religiosa, toda religião, apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos dos sacerdotes, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero sempre vai se beneficiar amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas, em todo instituto religioso propriamente humano, há que se evitar um perigo: o sentimento de facção, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, muçulmanos, praticantes do judaísmo, do hinduísmo, enfim. Todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse o fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número dos orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhe pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Realmente é uma realidade do planeta. Quantas guerras foram feitas em nome da religião? E ainda tem gente que diz que Jesus abençoa as armas, abençoa a guerra. E não é bem assim, não. Basta lembrar. Quando Jesus estava para ser preso, Pedro sacou da espada e cortou a orelha de um dos soldados. Jesus, no mesmo momento, corrige, conserta a orelha do soldado e diz que quem usa da espada morre pela espada. Então, é importante a gente lembrar que cada segmento religioso, compreende Deus, percebe Deus de uma maneira e tenta sobrepujar os demais. Só que o mesmo Deus está em todos os locais.
Deus está em todos os segmentos religiosos, em todos os institutos da religião, só que cada um deles percebe Deus da sua maneira. Desculpem. Mas todos deveriam compreender que tem simplesmente uma parte do ensinamento, ou seja, uma parte da compreensão de Deus de acordo com a época em que foi fundado. Temos que compreender que a própria ideia de Deus, à medida que a civilização avança, vai mudando também. Já fomos politeístas, acreditávamos na existência de vários deuses. Depois, com o tempo, nos transformamos em monoteístas, a partir do momento em que o povo judeu nos trouxe a compreensão da existência de um Deus único, vingativo, cruel, que tinha um povo eleito. Jesus já muda essa concepção de Deus, pensa em Deus como um pai que ama todos os seus filhos, mas que eventualmente precisa corrigir quando eles estão agindo de maneira incorreta. Muitos ainda veem um Deus misto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do olho por olho, dente por dente. E Allan Kardec veio trazer uma nova concepção de Deus. Primeiro, tira a figura humana de Deus. Deus já não é mais um pai, Deus não é aquele Deus dos judeus vingativo e cruel. Deus é a inteligência suprema, a causa primária. E é difícil a gente ter a compreensão dessa definição de Deus. Então, à medida que o tempo vai passando, mais e mais nós vamos compreendendo que Deus é amor, como disse o apóstolo João, e por amor nos criou simples e ignorantes e nos deu a eternidade para conquistar a felicidade através do quê? Das reencarnações. Tem gente que não aceita a reencarnação. Consciência, mas não é por ele não aceitar a reencarnação que ela não exista. E a prova são as tendências que cada um traz ao nascer. Não nascem iguais, à medida que vão crescendo, se tornando de crianças, adolescentes, até adultos, cada um mostra uma personalidade que é a soma das suas vivências anteriores. Então, vai chegar um momento em que não existirão mais facções e que todos nós vamos compreender a existência de Deus e aceitá-lo dentro do nosso coração. Então, à medida que o tempo vai passando, com certeza, todos nós que somos aprendizes do Cristo, temos que estar preparados para resistir ao mal e compreender que Deus é um Pai de todos nós, não importa em qual povo estejamos encarnados, estamos encarnados na Ásia, na África, na América, na Oceania, na Europa, todos nós somos filhos do mesmo Pai e estamos destinados à felicidade, e os institutos religiosos são caminhos que estão à nossa disposição para chegar à tão sonhada felicidade. Pense nisso. Não critique, aceite que todos têm direito a ter o seu pensamento, a sua religião, e tem que ser respeitado. Obrigado pela companhia, fique com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.